Sejam muito bem-vindos ao RB Podcast. Esse é um episódio que nasceu no meu coração, um desejo de poder estar mais próximo de vocês. Aqui eu quero falar sobre o momento, sobre venda, sobre coisas pessoais, sobre motivação, sobre incentivo. E para esse primeiro episódio, brotou no meu coração a vontade de convidar um cara extraordinário, que tem muito tempo de mercado, um cara que eu respeito, um cara que nunca está envolvido em polêmica, em problemas, um cara que trabalha com ética, que tem uma família estruturada, que é muito importante para mim. Com vocês, apresento Thiago Bello. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Eu fico feliz de estar aqui com você, tá, Rosângela? Porque eu te considero também uma profissional diferente no mercado. Eu vejo a sua história do que você fez e eu acho que a gente tem muito a contribuir com a nossa vida, com o que a gente já viveu, o que a gente já passou no mercado lá atrás. Uau! E muito obrigado pelas palavras aí, que é o que eu tento fazer na minha vida. De fato, é ser uma pessoa direita e que meus olhos sejam luz. Amém. Então, para começar, vamos lá. Quem é o Thiago Bello? Vamos lá, Thiago Bello tem 40 anos, um pouquinho já derrubado, o mercado derruba a gente, né? 40 anos de idade. Tá jovem. Entrei no mercado com 19 anos, mas eu sou de uma família, eu vim de Viana, bairro Universal. Ninguém sabe disso, Viana, bairro Universal. Com 4 anos mudei para um bairro chamado um bairro chamado Santos Dumont, em Vila Velha, e ali fiquei ali até o meu casamento. Casei, fiquei um tempo ali. Depois eu vim morar ali, próximo ali, Praia da Costa, Puan. Mas entrei no mercado um pouco vendo meu sogro, finado meu sogro, trabalhar. Meu sogro morreu há 2 anos atrás e eu via ele trabalhar e eu achava aquilo muito interessante. Meu pai é um microempreendedor, tem uma retífica de carro, eu raspava cabeçote, lavava motor de carro. E eu queria sair dessa inércia e achava que eu podia mais. Sim. E lá em casa, eu sou um pouquinho diferente dos outros, eu tentei estudar, meus irmãos gostavam muito do trabalho, da lida. Eu sempre fui um pouco mais folgado para algumas coisas. Então, comecei a estudar, formei em publicidade e propaganda. Uau. Então, em 2004 para 2008, eu fiz minha faculdade de publicidade e propaganda. Em 2004, eu ingressei no mercado imobiliário, chamado Portal. Você lembra de... Lembro. Marcos Balesteiro, você lembra de Moser? Eram uns corretores bem antigos que tinha uma lojinha onde que veio ser a Argo, ali de frente à praia. Sim, sim. Fiquei ali uns 4, 6 meses e já me achei um corretor bom, 4, 6 meses, aonde foi meu engano. E fui trabalhar na Francisco Rocha, lá com o Guilherme, na época, gerenciando, e o seu Francisco, finado seu Francisco. Thiago, você sabe se é corretor de imóvel? Eu falei, claro, já tenho 6 meses de mercado. E onde que fica o apartamento tal? Eu falei, não sei. E o prédio tal? Não sei. Aí eu vi que eu não sabia nada do mercado. Aí comecei ali, de fato, em 2004 para 2005 no mercado imobiliário. Mas eu tenho 40 anos, sou casado, casei com 22 anos, minha esposa Natasha, 2 filhos, Davi com 11 anos, Maria Clara com 6 anos, que é a minha inspiração, meus filhos, minha família. E o que eu faço no mercado, eu me considero melhor pai, marido do que profissional do mercado imobiliário. Mas eu tento trazer o mercado imobiliário para dentro também da minha casa, com ética, com respeito, e é assim que eu conduzo. Não sei se ficou muito bem explicado, mas esse é um pouquinho de mim. Ficou. Thiago, vamos lá. Alguma coisa que no começo da profissão, quando a gente começa lá, alguma coisa que tenha acontecido que não sai da sua cabeça, assim. Foi uma lição. Claro que você já contou aí que não sabia nada, mas alguma coisa que tenha ficado marcado, assim, na íntegra pra você. Algo que te marcou bastante. Eu saí do imobiliário pequena, como eu te falei, que é a Portal, e fui para imobiliária que na época tinha uns 100 corretores, que era Francisco Rocha Imóveis. Era a imobiliária que eu acho que tinha maior volume de corretores na época. Então, quando eu entrei lá, eu não sabia como que funcionava uma imobiliária grande. E eu fui convidado para sentar. Eles tinham uma reunião que era no Quality Suite, onde sentavam 100 corretores num auditório aonde falava de vendas, falava do que tinha acontecido na semana. Então, a minha entrada no mercado imobiliário foi ali. Aí eu sentei na cadeira lá no banco de trás, 100 corretores na frente. Estou falando porque me marcou muito essa chegada no mercado. E eu estou ali esperando, tinha 2 pessoas do meu lado também, estava começando, perguntei, você já é do mercado? Não estou entrando. Então, ali eram alguns novatos que estavam entrando no mercado. Do nada, a luz apaga. Pum!
Aí vem um holofote por trás, assim, ó. Olha o Francisco lá, laia, laia. Eu falei, meu Deus do céu, como que é isso? Aí entra o Francisco batendo a mão em todo mundo, assim, e todo mundo assoviando. Eu falei, que isso? Eu não entendi, eu fiquei meio perdido. Fiquei com vontade de ir embora. Porque eu, imobiliária pequena, 4 meses achando que eu já era De corretor. repente, aquele auê, aquele calor humano. E foi numa semana que teve recorde de venda. Nossa! Aí o Francisco estava na felicidade. Aí, nesse mesmo dia, entrou uma escola de samba, que é a MUG, uma escola de samba aqui do nosso estado. Cara de Chicão, isso. Moleque sambando e um monte de coisa, e eu fiquei apavorado assim. Aí foram lá os corretores falar das vendas, e o Francisco me chamou lá na frente para me apresentar para 100 corretores. Uau! Um menino de 19 anos, com terno, com ombreira, parecia o Didi Mocó, assim, com ombreira, assim, ia lá, tinha que usar terno. Tinha que trabalhar terno e gravata, então ele já mandou eu ir. Passei na companhia do terno, comprei um terno e fui para lá. E lá, ele me deu um simbolismo, que hoje, infelizmente, eu não tenho mais, acho que eu gastei. Mas $1. Ele falou, Thiago, vai ser o primeiro $1 da sua vida. E me deu $1. E me entrou. E ali para mim, eu senti que eu estava no caminho do mercado imobiliário mesmo. Mas me marcou muito porque foi um cenário totalmente diferente do que eu tinha vivido. Imobiliária pequena, para aquela confusão toda, mas foi a imobiliária que eu mais aprendi. E aquilo me marcou demais, Rosângela, isso aí. Muita gente já sabe, né, que antes de ser corretora, eu trabalhava num cartório, né? E eu atendi durante muito tempo a imobiliária do Seu Francisco. E eu falo que é uma das pessoas mais enérgicas, mais positivas, assim, amoroso, né? Ele beijava, né? Ele tinha essa coisa de abraçar, de beijar. E estando numa imobiliária de 100 corretores, você falou que veio de uma pequena, de repente foi para essa enorme, que era a referência. Eu brinco que quando nós víamos um cara de terno na rua, no sol, no calor, sabia, o corretor da Francisco Rocha, né? E tinha uma gestão, eu lembro disso, né? Tinha uma forma de trabalhar, de ser conduzida, e eu acho isso muito legal. Mas nisso tudo, em algum momento, teve um desafio? Eu acredito que nesses altos e baixos, naquele momento que você falou assim... isso não vai dar pra mim. Tô passando por isso, teve um desafio muito grande que você falou, dessa vez eu vou desistir. Ou talvez, qual foi a primeira vez? Porque com o tempo de corretagem que nós temos, você deve ter pensado isso várias vezes. Eu sempre falo com os amigos que eu me sinto um cara muito abençoado no mercado imobiliário. Amém. Uma vez que eu já tenho 20 anos, e nesses 20 anos eu nunca passei nenhum aperto financeiro. Nunca. Em 20 anos... Uau! Não estou falando sem venda, não. Entendi. Eu nunca passei aperto financeiro. Eu nunca atrasei uma conta, eu nunca deixei de pagar uma conta, eu nunca não tive. Eu já tive na zona que, se eu não vender, aí eu vou entrar em aperto. Mas Deus foi à frente, eu sempre vendi, consegui conduzir. Então eu me considero um cara muito abençoado por isso. Eu acho que são poucos que, se a gente perguntar do mercado, você é um exemplo de tempo, que bem provável que já passou alguns perrengues. Eu nunca passei perrengue financeiro. Já passei vários outros perrengues de cliente apertar minha bochecha e falar que eu sou criança, de cliente não querer entrar no meu carro porque eu tinha um golzinho quadrado velho com uma chave de fenda segurando o vidro, então o cliente não querer entrar no meu carro. Como eu era imobiliária muito grande, eu sempre fui muito observador. Então eu observei logo que via um cara ganhar, porque na época... comissão de corretor sempre foi uma comissão sempre foi generosa. Então eu sempre vi corretores ganhar muito dinheiro e eu ganhando muito pouco referente aos corretores que já ganhavam dinheiro. Só que eu vi o corretor vender e logo em seguida ele não tinha dinheiro para fumar um cigarro, para sair com alguém. Então aqui dali ficou de lição para mim logo cedo que você tem que aprender a conduzir dinheiro. E meu pai sempre foi um cara mão fechada no sentido da economia. Meu pai nunca teve muito, mas ele sempre foi um bom gestor lá de casa. Então eu sempre tive isso na cabeça. Então, vontade de sair do mercado, eu quase não tive. Eu tive um momento que eu esfriei do mercado, foi em 2008. Mas até 2008, que eu já estava já há uns 4 anos no mercado, eu não tive momento de fraqueza no mercado. Entendi. Eu tive momentos que eu refletia sobre como conduzir, como fazer, mas é muito isso. Assim, eu não tive... Dos meus baixos, sempre foi com medo do que ia acontecer. E aquele medo que ia acontecer que nunca acontece. E há 20 anos eu tenho o mesmo pensamento. Eu tenho que guardar, porque se não acontecer... Tem 20 anos que eu falo a mesma coisa e não aconteceu nada. E na minha cabeça tá. E se acontecer, eu preciso estar prevenido. E até hoje eu vivo assim, desse jeito. Há 20 anos atrás eu aprendi, eu sigo do mesmo jeito até hoje. E eu falo, e agora eu vou falar aqui dizendo, corretor de imóvel
você precisa aprender a administrar o dinheiro. Por quê? Porque a comissão, né, o Thiago tá aqui, ela é razoavelmente, eu vou dizer muitas vezes muito boa. Mas o que que acontece na maioria das vezes? Ela é torrada toda de uma vez, não é, Thiago? Então, assim, eu vi muita gente ganha dinheiro, troca de carro, volta pro carro, pede adiantamento, sai do adiantamento. Por quê? Porque eu acho que não tem aquela visão de guardar, né? Assim, eu quando eu comecei na corretagem, né? Todo mundo sabe, assim, da minha história, eu já tinha 2 boletos, chamado Lucas e Tainá. Eu já não tinha reserva nenhuma, eu tinha 2 escolas, eu tinha tudo isso, aquilo, outro. Então, eu precisava vir fazendo. Então, era um pouco difícil. E foi uma coisa que eu tive, talvez, também dificuldade de aprender. Mas por quê? Porque o meu custo era muito alto. E nesse tempo todo de corretor, como que a sua esposa, ela sempre te abençoou? Ela sempre esteve do seu lado? Algum momento achou que você poderia fazer algum outro tipo de coisa? Porque a gente trabalha sábado, domingo, não tem horário, né? A gente tem uma vida um pouco corrida. Fala pra mim um pouquinho, como é que é o casamento nessa parte da corretagem? Como eu falei, quando eu entrei, eu via meu sogro trabalhar. Então, É verdade. a minha esposa, a família da minha esposa, todos os tios, todos não, né? Mas a grande maioria são do mercado imobiliário, os primos são corretores, o pai era corretor, a mãe era corretora, hoje é corretora de plano de saúde, mas era corretora de imóveis. O vô dela, se eu não me engano, o Cresce do vô dela é 00 alguma coisa, então o vô dela foi corretor de imóveis, então ela já sabia a loucura que era o mercado imobiliário. Eu acho que ela estranhou porque eu não fiz loucuras. Eu sempre fui controlado. Então, lá em casa, como meu pai me deu... meu pai sempre foi o provedor lá de casa, minha mãe dona de casa, cuidava da gente, dava comida, dava banho, mandava para escola, arrumava a gente, tudo. E meu pai sempre foi um cara trabalhador. E eu pensei em fazer o mesmo formato lá em casa. Quando eu casei, eu não pedi minha esposa para trabalhar, não pedi nada. Eu falei, eu deixo aqui, eu toco aqui a vida como corretor há 20 anos atrás, achando que também eu era homem bastante, 22 anos, aí eu assumi essa bronca. Só que aí, no meio do caminho, a minha esposa, assim, ela é uma paz em pessoa para isso. Então, assim, ela nunca me estressou com respeito a educação financeira, nunca foi gastadeira. O porquê que eu notei muito cedo, uma coisa que também eu acho que eu fiz. Por ela viver a família dela na corretagem, ela vê o pai dela ganhar muito dinheiro, gastar muito dinheiro, viver aqueles momentos altos e baixos que sempre todo mundo, o mercado imobiliário viveu, ela achava isso normal. Então ela veio com essa normalidade. E eu vim de uma família que era tudo regradinho. Então, e como eu vi isso, o que eu fiz? Por muitos anos eu escondi da minha esposa quanto eu ganhava. Essa era uma estratégia minha. Porque eu ficava com medo de quê? Ela gastar. Eu não vou lembrar dos números, mas vamos botar que eu ganhei 10 mil reais. E eu falar com ela que eu ganhei 10 mil reais e eu negar alguma coisa e ela me considerar um miserável, não me dá nada. Então, lá atrás, hoje ela sabe de tudo que eu ganho, sabe tudo que a gente tem. Há muito tempo eu já compartilho isso com ela. Mas lá atrás eu usava essa estratégia para ter uma saúde dentro do meu casamento onde que eu conseguia administrar. Então, por muito tempo, se eu ganhava 10, eu falava que ganhava 3. Que aí ela sabia e ela ficava ali comigo em oração, e não, vai dar certo, no outro mês vai dar certo, mas eu tinha uma poupancinha. Então, eu vim fazendo isso. Então, eu não tive muito, com minha esposa, eu não tive muito trabalho por causa do mercado imobiliário. Corretor tem uma poupança, vou falar a verdade. Mas convenhamos que minha poupança era, minhas contas eram muito baixinhas, eu morava em Santos Dumont, eu na verdade, num prédiozinho onde meu pai fez, eu reformei um apartamentozinho, uma kitnet, eu morava ali, então eu não tinha aluguel, eu não tinha escola, eu não tinha criança, era 2 jovens casando, eu com 22, ela com 21, um carrinho muito simples, que era um golzinho quadrado, mas quitadinho, então nossa vida era muito modesta. Então, o que eu ganhava lá na Francisco Rocha, que já era um volume diferente de dinheiro, eu mantive a minha vida por muito tempo, muito modesto. E aí eu fui poupando até eu conseguir comprar meu primeiro apartamento, quando eu saí de lá, então foi mais ou menos isso. Mas eu não tive estresse. Com respeito ao mercado imobiliário versus família, não tive estresse. E aí, mediante isso tudo, e quando você se tornou pai? Veio o primeiro filho. Estamos grávidos. Isso mudou? O que isso mudou na sua vida? Fala pra mim. Então, Rosângela, aí que eu acho que a chave virou pra mim,
que é um assunto para mim, que é um assunto mais frágil que eu tenho, que é família. Que é o projeto de vida que eu sempre quis ter. E quando eu falo, me emociona porque, de fato... Vai ser choradeira aqui então agora, hein? Não, mas eu vou segurar para não chorar. Mas é de fato alguma coisa que eu não consigo falar com naturalidade porque isso me emociona e me dá um nó na garganta. Mas, quando eu tive... Minha esposa passou por 2 gestações que não vieram dar certo, perdeu, abortou, e a gente tinha esse projeto de ser pais. Minha esposa nasceu para ser mãe. Melhor mãe para meus filhos não existe. Assim, a melhor mãe que eu poderia ter é a minha esposa. E quando eu recebi a notícia do Davi, eu virei... eu afrouxei. O cara brabo já não era mais. Quem me dava parabéns, eu chorava. E hoje eu não posso ver uma criança na rua que me emociona, eu não posso ver sofrimento de nada ali, eu não posso ver reportagem de nada mais. Desde o nascimento do Davi, há 11 anos atrás. Então, o Davi me transformou num cara muito mais sensível. E ele é um menino sensível demais também. É um menino diferente. Aí veio a Maria Clara. Aí Maria Clara, depois que o Davi tinha 4 aninhos, veio a Maria Clara. E meu projeto de vida com minha esposa era: vamos ter um casal? Casal de filhos. Ela quer ter 5, tá? Mas lá a nossa conversa minha com ela falou: vamos ter um casal? Só falta 3. Então, aí ela ainda fala. Aí, ó, dá tempo, hein? Ela ainda fala em ter mais. Mas a gente queria ter 2 filhos e eu sempre tive uma vontade de ter um menino e uma menina. E o menino primeiro. Porque eu imaginava que, se eu tiver um menino primeiro, protege a irmã. Então essa é a minha ideia que eu montei e Deus foi exatamente no meu pedido. Ele toma aqui do jeitinho que você pediu. E eu não tenho nada também que falar dos meus meninos. Meu filho, Maria Clara, uma doçura em pessoa. E o Davi, um menino diferente demais. Então a gente é uma família que eu agradeço muito a Deus. Amém. Eu falo que falar dos meus filhos também me emociona, né? Minha maior realização da minha vida, diferente de você, as coisas foram acontecendo, me casei muito cedo, tive um, tive outro, não era aquele programado, mas eu falo que foi a melhor coisa, eu não imagino na minha vida... Eu não lembro, eu sem filho. Não, eu acho que eu não consigo imaginar, mesmo porque eles são tudo pra gente, né? E teve algum momento difícil que você tenha passado com eles, assim, já depois de... Como que eu vou te perguntar? Eu sofria, os meus me cobravam um pouco... Não sei se eles me cobravam ou eu mesmo me cobrei por ser um pouco ausente. Que a nossa profissão, por exemplo, você trabalhou, na imobiliária que você trabalhou, tinha plantão, né? Tinha horário, tinha, eu lembro, estandes, muito dessas coisas. Eles te cobravam, ou a mãe sempre te ajudou muito nisso? Como é que foi? Fala um pouco aí pra mim. É por isso que eu falo que a minha entrada no mercado e o meu trajeto no mercado até hoje sempre foi muito leve. Sempre foi muito leve. Eu que me cobrava muito, porque eu sempre fui um pai presente, mas eu sempre fui ausente nas minhas atitudes. Eu sempre tive com meus filhos, mas eu sempre estava atendendo o cliente, balançava meu menino aqui falando com o cliente, ou eu estava na praia com as crianças aqui, eu estava falando com o cliente. Então, eu sempre fui um cara presente, mas ausente de presença mesmo. Então, isso me incomodou até há uns anos atrás, que é onde eu dei uma pausazinha. Mas lá no começo, eu só era eu e minha esposa. Sim. Então, eu trabalhei... A gente, depois de 6 anos, não lembro se foi 6 anos de casamento ou 4 anos de casamento, que a gente teve o Davi. Então, a gente vivia só para nós dois, e ela entendeu a rotina. Ela já veio de uma família de corretor, que entendia já o formato. E quando ela casou, eu já tinha a rotina de trabalhar todo final de semana, trabalhar todos os dias. Na época da Francisco Rocha, tinha um negócio de vender plantão. Quem tinha algum evento para fazer no final de semana... e tinha um dinheirinho sobrando, falei: você quer ficar no meu plantão para mim? Eu te dou R$100, você ficar no plantão. E eu falei: opa, eu só pegava o dinheirinho e ficava no plantão. Então, e lá em casa, quando eu voltava para casa, eu não tenho vícios, eu nunca fui para bar, nunca fui para... A nossa vida foi casa e igreja. Então, quando eu voltava para casa, era pegar Natasha, ir para a igreja. Nosso passeio sempre foi pegar o carro, subir para Domingo Martins, ir para alguma pousadinha, alguma roça. Então, a minha rotina, apesar de ser muito puxada, sempre foi muito puxada no sentido de... Mas eu sempre levei com leveza. E quando nasceu o Davi, eu já estava numa outra fase. Eu já estava numa fase que eu já estava começando a entender o jogo do mercado imobiliário. Porque eu demorei mais ou menos uns 6 a 8 anos para entender o mercado imobiliário.
Eu falo isso não com orgulho, não, tá? Eu que demorei muito a entender o mercado. Então explica um pouquinho pra gente o que é o jogo do mercado imobiliário. Vamos lá. Agora eu vou te fazer essa pergunta. Vai que tem um monte de corretor aí que ainda não entendeu o jogo do mercado e Tiago vai dar essa aula agora. A pergunta de milhão, né? Pergunta de milhão. Mas Rosângela, assim, na verdade, tudo que a gente fala é de uma visão nossa, né? Sim. Assim, eu não tô aqui para dar aula, eu não tô aqui para ensinar corretor, eu acho que eu tô aqui para dar exemplo. E se as pessoas quiserem pegar o meu exemplo e seguir com ele, tá tudo bem. Se achar que meu exemplo também não vale de nada, tá tudo bem também, a vida que segue. Então, o que eu aprendi do mercado imobiliário? Que não é sobre imóvel. Imóvel é a ferramenta que a gente usa. É sobre pessoas. Então, assim, eu sempre achei que eu tinha que mostrar muito imóvel, acredito até hoje que isso seja uma essência do corretor. Qual é o corretor bom? É o que mais liga, o que mais prospecta, o que mais se relaciona, é o que mais atende, é o que mais trabalha, é o que vai ter mais resultado. Sim. Só que não é sobre dar enxadada, é saber onde está a minhoca. Então, assim, lá atrás eu dei muita enxadada e tinha resultado pelo esforço físico mesmo, de trabalho. Hoje eu tenho um esforço mais intelecto. Hoje eu tento entender mais as pessoas. Eu acho que o corretor, o corretor ele perde uma chance que é muito importante, é a entrevista. Hoje o corretor não entrevista o cliente. Então, se ele não entrevista o cliente, você não sabe o que o seu cliente quer. Ele fica com medo de perguntar. Quando você tem pergunta, você tem as respostas. Então, todo meu cliente, por que eu aprendi o jogo? Eu aprendi o jogo que não adianta eu pegar um cliente que quer um imóvel até 1 milhão e mostrar todos os imóveis que eu tenho até 1 milhão, porque não é aquilo que ele quer. Então, eu demorei muito para aprender o jogo do mercado. Então, é sobre pessoas, é sobre qual é a sua necessidade, quantos filhos você tem, o que você já olhou que você gostou, quais são suas referências boas. Então, financeiro, inclusive, sua expectativa financeira. E se a gente encontrar um pouquinho mais caro? Que tem todas essas características que você está buscando. Então, são perguntas que eu faço na minha entrevista que são a chave de eu conseguir ter resultado, talvez com um pouco menos de esforço daquele corretor que pega o cliente e vai para a rua. E vai trabalhar, chama parceria, vai. E muitas vezes trabalha 30 dias e aquele cliente não está no momento de compra, não está a jornada de compra dele, ele não encontrou ainda. Então, eu entendi isso do mercado imobiliário, que o jogo do mercado imobiliário não está sobre imóveis. O jogo está sobre entender sobre pessoas e a sua ótica da vida. Assim, quando você acha que sua comissão é mais importante que a aquisição do bem daquela família, e já o negócio já está errado. Então, tem gente que tem essa ótica, acha que a comissão dele é mais importante do que aquela família realizar um sonho dela. Então, eu sempre achei minha comissão secundária, eu vou receber, meu salário ninguém tira de mim. Eu sempre vou receber do que eu vou trabalhar. Então, mas eu vejo que isso acontece no mercado. Então, eu sempre pontuei essas coisas e eu acho que eu conduzo assim de uma forma com maestria para o meu negócio, diferente que eu sei do seu desafio, tá, Rosângela? Porque eu sei que você tem uma imobiliária, você tem corretores, você tem uma equipe, você tem tudo que eu acho que tem que ter um jogo de cintura enorme para fazer o que você faz. Eu estou falando de uma pessoa. Então, hoje eu sou o jurídico, hoje eu sou o atendente, hoje eu sou o corretor, hoje eu sou quem faz contrato. Apesar de eu ter tudo isso terceirizado, mas eu assumo isso tudo. Mas eu vejo que esse discurso é mais cômodo para mim do que você que está na ponta gerenciando, assumindo uma responsabilidade de uma empresa toda, onde que você tem que, inclusive, fomentar coisas para outras pessoas, que eu acho que é o desafio seu, e eu não tenho esse desafio há muito tempo. Apesar de já ter vivido gestões, hoje eu não tenho. Então, hoje eu gerencio o meu negócio, por isso que eu falo com a leveza, porque eu sou um só. Entendi. E você acha que quando você trabalhou, né? Você trabalhou quantos anos em imobiliária? Você tá solo, tem... Eu tenho... Você ficou quantos anos na Francisco Rocha? Eu tenho 20 anos de mercado, mais ou menos uns 8 anos que eu levo minha vida sendo um pouco mais autônomo. E, inclusive, aí eu queria falar para os corretores que empreender dentro do empreendimento dos outros é muito bom. Os corretores não entendem que trabalhar no imobiliário é muito bom, trabalhar numa construtora é muito bom, trabalhar com parcerias focadas, ela é muito boa. Todo corretor imagina que quando eu for autônomo, eu vou ganhar muito dinheiro. Que aí está o erro do jogo. Então, eu trabalhei quase 12 anos, trabalhei
lá na Francisco Rocha. Depois da Francisco Rocha eu fui trabalhar na Argo Consultora. Sim. Na Argo Consultora eu juntei dinheiro. Eu lembro que isso em 2000... Eu sou ruim de data, mas eu lembro que eu juntei quase todo mês R$10.000. Juntei quase todo mês R$10.000. Foi onde eu comprei... Viu, gente, por que eu convidei ele? Um homem sabe fazer e guardar dinheiro. Esquece, não tem igual ele, não. Eu não tinha apartamento. Foi onde eu comprei meu primeiro apartamento e minha esposa não sabia que eu tinha esse dinheiro. Por quê? Daquela velha história de não... Ô, maridos, não vão esconder o dia das esposas, e não é isso que ele tá ensinando, não. Não é isso não, eu fazia porque lá em casa foi o jeito que eu aprendi a conduzir. Mas foi trabalhando na Argo que eu comprei meu primeiro imóvel. Trabalhando na Argo. Era uma época que já tinha também essa, que ser autônomo é muito bom, ter seu imobiliário é muito bom, e é muito bom. Só que eu acho que as pessoas hoje estão muito efêmeras, estão muito prematuras. Hoje o corretor trabalha 1 ano, ele já se considera um corretor experiente ao ponto de ter uma imobiliária. Eu não estou falando que não seja competente, não, tá, Rosângela? Assim, não. Eu não estou falando que ninguém... Porque eu acho que tem gente com 6 meses que já mostra uma competência, inclusive se ele montar uma imobiliária, ele vai ter muito sucesso. Sim. Mas eu acho que pela linha natural das coisas, todo mundo precisa de uma experiência. Eu demorei 12 anos para tomar essa atitude. Tem gente que demora 1 ano, 6 meses, 2 anos, 10 anos. Tem gente que até hoje eu tenho um corretor de 20 anos trabalhando na mesma imobiliária. Eu acho isso fantástico, porque são pessoas que conseguem fazer seu propósito dentro do empreendimento de alguma pessoa, que no seu caso eu estou empreendendo dentro do seu empreendimento. Sim. Então o corretor que está lá dentro, sócio. O corretor está lá dentro, ele recebe contato, ele tem equipe de marketing, ele tem contrato, ele tem gestão e ganha uma fatia considerável da comissão. Sim, eu falo que tem um psicólogo, tem um amigo, tem uma rede de apoio muitas vezes, aquele dia que você chega meio para baixo, né? Tem uma equipe que fala, vamos tomar um café, chega aqui. Eu acho o ecossistema do imobiliário, mas só faz sentido também se o ecossistema for bom. Sim. Porque eu também acho que eu passei por gestões, né? Eu fui gestor da grande consultora, eu fui gestor da Morar Consultora, eu assumi diretoria de grande franquia de imobiliária, e eu sempre quis fazer com que o ecossistema seja bom. Porque só faz sentido um corretor sair de casa para imobiliário se lá o clima for bom, se de fato tiver troca, se lá tiver troca, tanto quanto eu posso me doar, quanto que as pessoas se doam para mim. É isso, e eu acho que faz muito sentido o mercado imobiliário desse jeito. O problema hoje está aqui, nesse aparelhinho aqui, que as pessoas estão querendo viver a vida dos outros. Que isso que eu acho que é o erro. O corretor quer ter o sucesso da Rosângela com muito curto tempo de mercado. Pode ter? Claro que pode ter. Pode. O nosso mercado está cheio de gente competente, está chegando gente de toda a cultura do nosso mercado, que só não vai tirar a nossa experiência. Mas que entra com muito mais inteligência, cara, que estuda em Harvard, que viajou para não sei quantos países, fala quantas línguas, leu vários livros, culto de tudo, entra no mercado imobiliário porque é uma profissão boa. Hoje ainda tem IA para ajudar. Nossa época não tinha IA. Você tá doido isso aí. Quem dera, né? Quando nós começamos, o Thiagão fala... Não sei mais fazer um texto sem IA. Eu pego meu texto, eu falo, corrige para mim, vê se tá legal. Aí ela vai lá, dá um tapinha, mas eu tento botar a minha essência, tá? Entendi. Então eu acho um pouco isso, tá, Rosângela? Assim, eu demorei 12 anos para tomar a atitude de ser autônomo. Mas não precisa de demorar isso tudo. Eu acho que eu tomei e fui próspero 12 anos trabalhando para os outros. Amém. Então, não é o problema de você ser autônomo. Então, quando você vai ser autônomo, você vai ter que assumir suas competências e suas incompetências. Que aí você não tem como culpar mais ninguém. Agora é você e você. Então, eu posterguei essa dor por muitos anos. Hoje eu sigo uma vida de autônomo, hoje eu tenho o meu escritório, hoje eu faço o meu marketing, hoje eu tenho uma equipe para me poder ajudar em algumas coisas. Então, de forma mais tranquila. Então, mas eu, respondendo, quase 12 anos trabalhando em imobiliária, para 8 anos, para 9 de sendo autônomo. Uma outra coisa, já que você liderou, agora eu vou fazer umas perguntas que vêm na minha cabeça assim, eu vou te perguntar. Eu sei que você liderou muito tempo, trabalhou em imobiliárias de nomes. Na sua época de líder total, qual a diferença de liderar um corretor homem e uma corretora mulher? Fala para mim, qual que você acha que é a diferença de emoções, de execução? Você acha que um é mais fácil que o outro? Fala um pouquinho para mim, qual você acha que é a diferença sobre os sexos hoje, assim? Ó, eu sempre julguei, assim, eu sempre tive uma equivalência no sentido do olhar da equipe. Eu sempre tratei os iguais e os diferentes.
E eu nunca botei em xeque, assim, apesar de que eu sei que o corretor, qual é um bom corretor? O que vende, ponto. Sim. Isso aí, a venda é a premissa do nosso negócio. Mas para a minha gestão, eu nunca julguei exclusivamente a venda como sendo um único, exclusivo indicador para eu gerenciar. Quando eu gerenciava, eu tinha que assumir plantão de venda, eu tinha que assumir responsabilidades, compromisso, ação de rua, panfletagem, sair de um local, ir para o outro. Isso tudo, se eu não tiver uma equipe coesa, no sentido de acreditar em tudo que a gente está conduzindo, então, o cara é bom vendedor, mas ele não cumpre plantão. Infelizmente não dá para mim, porque eu não consigo gerenciar isso. Prefiro um corretor que venda um pouco menos. Entendi. Eu sempre botei tudo assim, na minha cabeça sempre foi um número. Corretor nota 10, eu sei que ele vai me largar muito rápido. Um corretor nota 6, ele dá muito trabalho. Eu não gostaria de ter, não. Corretor nota 7 é o que eu gostaria, que é um corretor que ele é bom e ele precisa de mim para pontuais. Então, um corretor entre 7 e 10 é o corretor que eu sempre quis ter. O 10 eu nunca quis ter porque eu sei que ele vai ficar pouco tempo comigo. Mas para conduzir ali entre homem e mulher, o que eu tinha como métrica, assim. Eu sempre soube que a bipolaridade, o humor, estava do outro lado, estava do lado feminino. Então, quando não tinha bom dia, quando tinha cara feia, eu fingia que nada aconteceu e deixava ali trabalhando, vai trabalhar sozinha, chorando porque perdeu uma venda, chorando porque um corretor tratou mal. Eu sentava comigo, conversava, fingia que estava tudo certo e sabia que aquilo dali era fácil de lidar. Eu não tenho, assim, eu nunca parei para pensar se é mais fácil conduzir um time de mulher ou um time de homem. Eu nunca parei para refletir. Te apertei agora, né? Mas eu sempre conduzi assim, desta forma, tá usando assim. Eu sempre tentei tratar os iguais, diferente. Eu nunca achei que tem que ser todo mundo igual. Eu acho que não tem que ser todo mundo igual. Tem gente que merece uma troca diferente, tem gente que não merece. Tem gente que precisa, tem gente que não precisa. Então não adianta eu ficar trazendo o cara para uma reunião enjoada de falar de como apresentar o imóvel, se ele sabe apresentar muito bem. Então o que eu fazia? Eu chamo 2 corretores que estavam com dificuldade, eu sinto que o pessoal dela com dificuldade, eu sentava com elas, vamos conversar, vamos ver, deixa eu mostrar junto com você, deixa eu sair com você para um atendimento, que ali eu conseguia medir o profissional. Mas eu nunca consegui botar todo mundo no mesmo balaio, não, porque eu acho que quando eu fazia isso também é diferente de hoje. Eu sempre acho que o desafio de hoje do digital, da rede social, da internet, ele é muito mais desafiador do que na minha época, que era, já tinha, o online já tinha, mas não era isso tudo que era assim. Era MSN, né, nossa época. Eles nem sabem hoje, eles nem sabem o que é isso. Você lembra, Rosângela, quando não existia fotografia de imóvel, a gente vendia um imóvel com ficha, né? Pasta. Uma pasta de 2 quartos, pasta de 3 quartos e pasta de 4 quartos. Então ligava para a Gazeta ou da Tribuna, referência 3 quartos, a gente ia lá, referência 3 quartos, viu o imóvel e eu tinha que saber qual era o imóvel. Qual que era a diferença da época? Que eu tinha que conhecer aquele imóvel. Sim. Eu não tinha imagem daquele imóvel, eu não tinha nada. Você tinha que vender. Você tinha que emocionar, você tinha que encantar, você tinha 3 segundos ali para trazer a atenção do cara, para o cara conseguir conduzir. E eu lembro de uma virada que isso, para mim, hoje parece, os novatos vão achar que isso é loucura. Fizemos uma reunião, Guilherme Machado, que hoje é uma grande referência no mercado nível Brasil, ele era o meu gerente nessa época. Trouxe uma máquina de fotografia, botou em cima da mesa, falou, a partir de hoje, só entra imóvel com foto. A gente achou que o mercado tinha acabado. Falei, quem vai ousar deixar eu entrar numa casa, tirar uma foto do seu imóvel, botar na internet? Esquece, o mercado acabou. Esquece, ninguém vai vender mais imóvel, não. Ninguém capita mais, ninguém... Olha como que coisa... Olha que é surreal hoje imaginar um imóvel sem foto. Não existe. Não existe. Então, eu peguei do analógico para começar o digital, tirando fotografia, eu já achava isso loucura e como que o mercado muda. E hoje, eu não gerencio mais. Eu sei que você faz isso com maestria, mas eu não tive tanta... Apesar de, há 2 anos atrás, eu fui sócio do cara que, para mim, é referência hoje no digital nível Brasil, que é o Clevson.
E quando eu assumi... Cleverson, um case de sucesso. Traz ele aqui, que ele é bom de contar história, tá? Ele é bom, né? Ele é bom de contar história. E eu fui de um cara que não dominava a arte da internet e fui para um cara que faz aquilo com maestria, com a mão para trás. E adora, o cara né? faz e é diferente. E olha a loucura. Eu montei uma gestão de uma imobiliária onde eu tinha que conduzir as pessoas virarem um digital, onde que eu não era digital. Então a minha dor era muito grande, porque eu sei que isso funciona. Eu acho que na nossa época era o panfleto. E hoje, qual que é a rua mais pavimentada hoje? É a internet. A rua mais movimentada hoje é a internet. Ponto. Então, na minha época era panfleto. A gente ia para a rua, esquina, panfletar e fazer acontecer. Hoje não tem mais isso. Então, para fazer uma equipe com cara de digital, aonde que o digital que deveria ser não sabe dominar, então eu passei muito aperto nessas coisas. Porque o Cleverson faz isso com a mão para trás, amarrada. O cara é bom e ele resolve o problema dele. Eu acho que aquele cara, inclusive, tem não um parafuso a menos, ele tem um parafuso a mais na cabeça, porque ele tem uma sacada diferente. E eu tive que dominar uma equipe no digital, onde que eu não domino nada digital. Então essa foi uma dor muito grande. E vamos falar de venda. Qual foi sua melhor venda, assim? Rosângela, nos meus 20 e poucos anos, acho que a melhor... E quando eu falo melhor venda... Talvez eu não estou falando de VGV, não. Do impacto, de como as pessoas receberam, como foi essa família, mas qual foi para você? Minha melhor venda, eu acho... Eu vou falar da venda que mais me toca até hoje, foi a minha primeira venda. Porque eu entrava, como eu falei lá, daquele imobiliáriozinho Portal, tinha 3 pessoas que trabalharam comigo. Era o Dório, que é um pai de um amigo, que não é do mercado mais, e Leonardo, que era um corretor que... O Dório morava em São Simão, o Leonardo morava em Itaparica e eu morava em São Simão. Então eu era o único que tinha carro. Então eu levava os dois e pegava o vale de transporte deles, que eu trocava em gasolina. Esse era o nosso combinado. A gente vai junto e volta junto. Quem foi embora antes, que aí não me dá o vale de transporte da volta. Era esse o combinado. E a gente era na Pindaíba, dinheiro era curtíssimo. Não lembro se foi o Léo ou se foi o Dória, atendeu uma chamada do imóvel ali em Itaparica, eu acho que era Praia Vermelha, eu acho, o nome do imóvel. Era na quadra do mar ali, onde que tá o Wellness ali, na lateralzinha ali. Sim. Um imóvelzinho bacana, de 4 andares, e o cliente falou, estou aqui na frente. Ninguém tinha carro, só eu tinha carro. Aí o corretor falou, Thiago, vamos fazer uma parceria? Ou eu te dou 2 vale de transporte, você me leva, que aí a gente põe em gasolina, ou você assume o risco de ser uma parceria. De sair uma venda. E eu falei, quer saber? Vou arriscar esses 2 vale de transporte. Em vez de pegar o vale de transporte, eu não peguei e fiz a parceria com ele. E foi uma família que estava chegando de Minas, montando uma autoescola, olhou, gostou de tudo do imóvel. O cara estava todo, assim, quando você olha a estética, que é o que a gente julga a pessoa pela apresentação, isso é muito... Ele não tinha um sinal de comprador, que era boné puído aqui, assim, na frente, com a marca de alguma coisa de ração aqui, que eu lembro, e o cara não tinha apresentação, não. Mas eu fiz o que eu tinha que fazer. Mostrar o imóvel, mostrei tudo que tinha que mostrar, e aí, na volta... O corretor, e aí, Thiago, vai querer o vale ou vai querer a parceria? Eu falei, não, vamos tocar a parceria. Se der certo, deu. Se não deu, e foi a nossa primeira venda. Essa venda me marcou demais, porque foi a primeira. Aí já teve vendas expressivas financeiras, que não é a venda que mais mexeu comigo. São vendas que mexeu com o financeiro. Eu gostei da comissão, mas não foi pessoa que eu me relacionei, não são famílias que eu tive um apreço. Foi umas vendas... A venda do alto padrão, muitas vezes, ela é um pouco mais fria. Eu vou tocar nesse assunto com você agora. Nós que temos um pouquinho mais de experiência no mercado imobiliário, você concorda comigo? Você acha que hoje todo corretor ele já quer ser alto padrão? Você tem essa impressão, assim, que... Como é que eu vou te dizer? Porque eu acho que para o cara chegar no alto padrão, ele precisa começar conhecendo. Eu tenho que saber o que é mar azul, o que é gaivotas, o que é marejeu. E o que eu vejo que depois da internet... Porque na minha época, acredito que na sua, nós fizemos mapeamento, a gente sabia o nome da rua, nós sabíamos o nome do prédio, quantos quartos, construtora. E hoje...
mudou um pouco da corretagem? Hoje, às vezes, o cara fala bem, se posiciona, se veste bem, faz um bom vídeo, mostra bonito e se rotulam alto padrão, né? O que você acha disso? Você acha que tá assim? O que você tá achando desse mercado do alto padrão hoje? É um assunto sensível, tá, Rosângela? Porque não existe a verdade. Sim. Não existe verdade. Aqui nós estamos... Existe ponto de vista, Exatamente. né? E eu concordo, inclusive, exatamente com a sua leitura, que um corretor, para se transformar alto padrão, ele tem que começar o beabá. É saber o que é um atendimento de médio, de alto necessidade, saber de documento, saber como conduzir uma venda, saber todo o processo, que isso não tem jeito a não ser com o tempo. Não tem condição do corretor ser bom sem o advento do tempo, porque é o tempo que mostra, o tempo vai mostrando as suas recorrências, o que você vem fazendo, as suas ações, suas constâncias, isso vai te transformar num bom corretor. Então, hoje o corretor está querendo encurtar por causa, no meu ponto de vista, é o advento da internet. Porque hoje os dublês de rico aí tá cheio de corretor dublê. O corretor hoje ele quer parecer mais rico que o cliente. Eu acho isso sem necessidade. Concordo que isso funciona? Concordo. Não julgo ninguém que faça. Eu acho que é uma prática que eu não consigo. Então, hoje, o corretor que se titula alto padrão, ele tem que consumir o alto padrão. Sim. Ele tem que se envolver no alto padrão. E é caro, né? É caro. Isso para manter isso é muito complicado. E a oratória, a estética, isso é um pedacinho do negócio só. Porque o que eu tô vendo é isso. Tem corretor que faz o vídeo mostrando o sapato dele bacana, passa pelo relógio dele bacana, entra no carro para depois chegar no imóvel. Então, assim, a condução do negócio não está sendo equilibrado. Não está sendo equilibrado. Então, o que eu acho? O corretor pode entrar e já ser alto padrão? Pode. Acho que ele vai tomar muita cacetada para ele se tornar um bom corretor de alto padrão. Mas o corretor que ele vem mudando a sua característica de trabalho, vai entendendo, vai pegando imóveis mais caros, vai conduzindo o comportamento daquele cliente que ele quer atender, vai começar a conduzir a vida dele naquela linha onde ele consiga ter mais, ser mais familiarizado com aquela conversa, porque o corretor hoje hoje o Instagram faz o cara, você tem 20 anos de mercado, e faz o cara de 6 meses ser o mesmo nível que você no Instagram. Ninguém sabe que você tem 20 e ele tem 6. A diferença é quando atender. A diferença é quando você conversar. A diferença é quando você tirar uma dúvida. A diferença é quando... Essa tá a diferença. Eu falo que é no pós-venda que você conhece o corretor. Então, não é mostrando imóvel. Eu acho que pós-venda já vendeu. Aí você já passou por uma fase. Eu acho que a pré-venda é onde que o cara mostra. Porque o cara aqui na internet, ele é muito bonito. Uma oratória muito boa. Tem um carrão. Se veste bem. Topete bacana. Cara, isso... Eu acho legal, porque isso é um marketing pessoal que eu não sei fazer muito bem feito. Eu bato palma para quem sabe fazer bem feito esse negócio eu não concordo, mas eu acho que se faz, porque isso atrapalha um pouquinho, no meu ponto de vista, eu não consigo fingir ser para um dia ser. Porque hoje a internet, você finge ser, vai fazendo, daqui a pouco você é de fato. E você se torna um corretor de alto padrão, ele não é. Mas ele fala tanto, ele se mostra tanto, daqui a pouco ele vira um corretor de alto padrão. Eu prefiro fazer o contrário, eu prefiro internizar dentro de mim um bom corretor, começar a fazer o beabá bem feito, para eu me tornar um corretor de alto padrão. E o que é alto padrão? Isso também é relativo. Aí entra uma dúvida aqui gigantesca. Alto padrão é valor de imóvel? O que é o alto padrão? Eu tenho as minhas convicções do alto padrão, mas acho que não está exclusivamente no número de venda. Eu falo sempre que a internet mudou a minha vida. Porque ela também te dá a oportunidade de aparecer. Porque quando nós começamos, você já é daqui, você era amigo de quem? Quais as pessoas que você sentava na mesa? Você era, né, o advogado, qual o sobrenome? Né, o juiz, eu conheço. Eu era Rosângela Barcelos, filho do seu Moacir e dona Pedrolina. Não conhecia, que se eu pegasse uma chamada, tudo bem. Só que pessoas precisam e compram de pessoas. Isso esquece. Não tem jeito. Você pode até fingir, mas você vai vir pro tete-a-tete uma hora com o cliente. E isso
essencial. Eu falo que eu sou uma corretora que as pessoas veem, eu falo a verdade, eu brinco, né? Talvez eu finja, as pessoas acham que eu jogo futebol e jogo nada, mas eu só posso quando eu acerto igual também, você. tá? Eu também. Que você, Tô nessa também. aquele campeonatinho lá, fui lá ver pensando que você... Não deu nada, tava... né? Deu nada, né? Meu Deus do céu, tá vendo? É isso aí. Tá vendo? É a vida da internet, eu falo. Mas eu sou uma pessoa que eu falo com os meus, trabalham comigo, com os meus amigos. Se um dia eu for na internet, o que eu não sou, no tete a tete, por favor, chegue pra mim e diga, Rosângela, você tá, né, mentindo. Teve um mês em abril que eu cheguei, fui na internet e falei, 30 de abril, mês finalizado, meta não batida. E aí aquilo gerou uma polêmica. Meu Instagram bombou. Por quê? Porque todo mundo só quer falar de sucesso. É isso aí. Todo mundo quer ir no Instagram e falar que deu certo, que é isso, que é aquilo. E eu trabalho para que dê certo. A corretagem transformou a minha vida, a vida da minha família, a vida de várias pessoas que trabalham comigo. Mas às vezes ela é desafiadora. E aí você precisa entender onde eu falho. Por quê? Liderar, algumas vezes, é o seguinte. Se der certo, o meu líder é bom. Se der ruim, é o meu líder que não presta, sobre autorresponsabilidade. Então, eu falo que a internet é uma ferramenta que eu amo. Só que, para nós, e eu falo, eu tive que me encaixar em muitas fases da corretagem. Que era jornal e não sei o quê, e hoje a internet. Eu gosto. Só que, às vezes, você também tá um pouquinho cansado, você tá um pouco, né... Hoje eu não quero aparecer, hoje eu tô de mau humor. Então, eu não sei ter essa constância. Por isso que eu bato palma pra quem tem. Precisa, hein? Então, você precisa estar mais online. Para quem tem essa constância... É muito bacana, eu gosto de você online. Para quem tem essa constância, eu acho bacana quem consegue fazer. E o que eu brinco assim, que eu acho que tem muita testa oleosa se achando mente brilhante. Então, assim, o cara só tem a testa... Gostei disso. Mas o cara... Testa oleosa se achando mente brilhante. Vou anotar essa frase. Mas eu falo isso porque as pessoas querem ouvir quem é conhecido, não querem ouvir quem tem conhecimento. Entendi. Então a internet mostra a pessoa aqui, ele é conhecido, ele não tem conhecimento. E muitas vezes eu falei num vídeo que eu fiz também, deu uma polêmicazinha de internet, que eu falei porque tem gente que eu tiraria horas, igual a gente está aqui, para conversar. Porque eu sei que você tem muita... Me senti lisonjeada, tá? De você ter aceitado meu convite, confesso. Que ele é difícil, tá, gente? Você viu o tempo que eu demorei para responder? Você topa? Topo. Verdade. Porque isso aqui para mim agrega demais, tá, Rosângela? Obrigado, fico feliz. Só que eu acho que o mercado é vazio. Tem gente que quer dar conversa para quem não tem a conversa. Sim. Então aqui eu tenho certeza que tem uma troca de... Você vai entender um pouco das minhas dores, você vai entender um pouco da minha incompetência em alguns aspectos de digital, porque eu vim de uma outra fase, da mesma fase sua. Sim. E hoje, se eu converso com um cara só da internet, ele vai me julgar incompetente demais por uma coisa que eu sei que eu não sou competente ao ponto de fazer com isso com excelência, mas eu sou competente em outros aspectos. Então, e eu vejo que hoje o mercado virou e eu não concordo com esse virar. Eu sempre falei que a internet, ela é, do meu ponto de vista, é uma ferramenta que não tem como voltar atrás, é isso, é o mundo, e é aquilo ali mesmo, conexões com pessoas mais fácil, é a rua que tem mais movimento hoje, é a internet, então você tem que estar ali. E eu faço. Mal feito, mas faço. Estou ali, falo minhas coisinhas, mostro eu na roça, mostro com as crianças, mostro um imóvel, eu vou fazendo as minhas do meu jeito ali, eu vou fazendo. E eu vejo que as pessoas viraram. Qual que é o corretor? Que eu vou falar lá no começo. O que é um corretor bom? É o que mais liga, é o que mais prospecta, é o que mais atende, que me relaciona. As pessoas acham que o corretor bom é o que mais faz stories, é o corretor que se mostra mais, é o corretor que tem melhor oratório, é o corretor que fala mais de vendido na internet e eu não consigo gastar muito tempo com essa conversa. Então, tem conversa que eu acho que é um pouco vazia. Porque se eu ficar falando aqui só que eu vendi 5 milhões, 10 milhões, isso é vazio. Agora, o que você transformou? Quando eu brinquei lá de VGV, aquele negócio do vídeo lá que eu fiz, VGV é uma comunicação que você sabe, e alguns corretores que estão vendo sabem. Cliente sabe o que é VGV? Faz menor ideia. Então, quando a gente fala VGV, a gente está falando para quem? O próprio corretor. Então, e eu não quero comunicar com o meu corretor, eu quero comunicar com o meu cliente. Então, o corretor está fazendo propaganda para o próprio corretor. Ele está se promovendo para o próprio corretor. Com uma intenção de quê? Beleza, vai gerar mais conexões? Vai gerar parcerias? Vai. Mas eu acho um pouco vazio, Rosângela. É por isso que me incomoda um pouquinho a internet nisso, porque as pessoas...
o corretor tinha que fazer o inverso, que também fazer o que eu não faço muito bem feito, fazer também a internet, fazer o tráfego pago, se vestir bem, saber se comunicar, tal. Mas é entender de gente, é ligação. Ó, tem 2 técnicas. No final eu vou aí você anota aí, uma técnica chamada TBC e uma técnica chamada PPTL. Depois você vai lembrar, no final da nossa conversa eu vou falar essas 2 técnicas que eu desenvolvi lá atrás e funciona até hoje. Tá? Funciona até hoje. Lembrem, TBC e PPTL. Calma aí, ele vai falar já Eu já. vou falar. Mas agora eu quero te fazer uma reflexão. Nossa profissão, a gente passa por muita coisa. Nosso emocional, aquele cliente, aquela venda que tá certa, ele desiste, né? As pessoas que nos cercam, às vezes uma parceria que a pessoa começou com você e não termina. Nós passamos por dias difíceis na nossa vida. Não só na corretagem, mas na vida mesmo. Na vida nós temos dias cinzas, eu falo, né? Claro que a gente tem fé. Você é um cara que num dia cinza, assim, né? Porque você é ser humano. O que você faz? O que você... Hoje eu não tô legal, sabe? Você contou que antes de ter o primeiro, desculpa, vocês tiveram 2 gestações que não deram certo, e eu imagino como deve ser difícil a primeira, depois a segunda. O que você usa? O que você faz? Como que você se revigora, assim? A minha criação, meu lar sempre foi um lar cristão. Então sempre recorri, todos os momentos difíceis, a Deus. Joelho no chão, oração, vai passar, vai dar tudo certo, pensamento positivo. Eu não sou pouquíssimo religioso, mas eu sempre tive essa convicção que Deus vai me sustentar. Deus está no trono da sua graça, está no controle de tudo, e não tem nada que faça, a não ser que eu não queira. Que o que eu faço bem feito. Eu trabalho todo dia, eu me esforço, eu tento dar o melhor, eu não desejo mal a ninguém, meu cliente eu estou olhando com uma ótica boa. Então eu sempre achei que o resultado vai vir, mas nem sempre vem. Então, nesses dias cinzas, eu fico em casa, eu pego minha esposa, vou tomar um sorvete, eu pego as crianças, vou na areia, não custa nada. A Disney e o Beto Carreiro é a mesma coisa, alegria mesma, na pracinha ali, e levar meu filho dentro de um centro lá no Alphaville, é a mesma alegria, criança. Isso para mim está muito... Eu nunca relacionei os dias cinzas a dinheiro. Porque isso aí, se eu entrasse nessa, de fato eu sei que tem muita gente com muito mais do que eu, que pode fazer muito mais coisas, e aquilo ali ia me frustrar. Então, quando tem muita gente deprimida também, muito, né? e eu tento ter um equilíbrio, tá, Rosângela? Assim, o equilíbrio da minha vida, eu tento conduzir com meus negócios. Então, o dinheiro nunca foi, assim, o problema da minha casa. Sempre foi. O que me deixou... Há uns meses atrás eu fiz um período sabático. Eu ia te perguntar sobre isso. Que foi exatamente por um momento que eu não estava conseguindo ver saída para mim. No que não estava conseguindo ver saída? Eu nunca fui um cara estressado no mercado. Negociação nunca me estressou. Eu sempre perdi venda, ganhei venda. Um cliente negar, fazer uma proposta e voltar atrás, aquela monte de coisa que acontece no nosso mercado, a gente sabe que acontece todo dia, corriqueiro. Eu sempre tirei isso com maestria. Eu sempre, ok, tá bom, infelizmente não vai dar, brigava pela proposta, não dava. Só que eu passei 1 ano me estressando ao ponto de achar que eu estava sofrendo por um negócio que eu não precisava sofrer. A venda caiu, mas não está me faltando dinheiro. A venda caiu e não está me faltando nada dentro da minha casa. Eu vi uma pessoa falando assim, que você está doente quando você sofre por uma falta de venda, como quem sofre por falta de pão. Então, eu vou sofrer. Imagina, eu estou sofrendo como uma pessoa que sofre por não ter comida dentro de casa. Eu estou sofrendo porque eu perdi uma venda, mas minha casa está tudo normal. Está tudo bem, está tudo funcionando. Meus meninos estão lá com saúde, minha mulher está bem. Se eu não vender esse mês, eu tenho uma poupancinha. Se não tiver, eu vendo um apartamento, eu vendo meu carro. Minha vida vai continuar. E eu sei que Deus vai abrir as portas. E eu passei por um momento que eu não estava conseguindo ver essa saída. Eu estava estressado com tudo. Parecendo, eu falei que, gente, não é falta de fé. Eu tenho fé. Não é falta de recurso que eu tenho recurso para comer pro dia seguinte. Não é falta de venda que eu estou vendendo. Por que eu estou tão estressado assim? Porque eu estava destratando minha mulher, destratando os meus meninos. E eu estava sentindo que eu estava com um peso, e comecei a estudar sobre sabático, que é onde que posso falar sobre o sabático, que eu acho que é que se eu pudesse dar um recado para os corretores, ou quem vive com venda, quem vive na pressão, estudem sobre sabático, porque é um período de desconexão.
Porque todo mundo fala em alta performance. Performance, performance, performance. Acelerar, acelerar, foguete não dá ré. E pá, 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 pá. Mas o frear também vale a pena. O frear também é bom. E eu comecei a estudar que isso é uma tendência mundial. Se você começar a estudar sobre sabático, você vai ver que os grandes líderes, os grandes CEO de grandes operações, de grandes empresas, fazem ano sabático, fazem período sabático. E o sabático não quer dizer ano, você pode determinar o seu sabático dentro da sua realidade. Eu comecei a estudar sobre isso e eu falei, o que eu vou fazer? Eu comecei a orar a Deus sobre isso. Falei, e aí? Faço porque eu tenho quase 20 anos de mercado e nunca tirei 30 dias de férias. Como que eu vou fazer sabático? O que eu vou fazer? Fui conversar com minha esposa. Falei, amor, senta aqui. Tô pensando em fazer isso. O que você acha? Ela, eu topo. E você botou um prazo. Botei um prazo. Entendi. Na minha cabeça era um prazo de até 4 meses. Mas ali você tinha renda para si. O que eu alinhei com ela é exatamente isso. Eu mostrei que eu tinha resultados, eu tinha poupança para viver os 4 meses sem nenhum... fazendo a mesma rotina lá de casa. Sem tirar as crianças da escola, comendo, bebendo, fazendo tudo, sem nenhum luxo, que eu já não tenho luxo natural, mas sem nada, sem extravagâncias. E eu ia conseguir manter esses 4 meses, e ainda quando eu voltasse, eu ainda tinha um recurso para voltar a trabalhar. Entendi. Então eu combinei isso, chamei, minha esposa topou. Falei, vamos falar com as crianças, ver o que eles acham? E falar isso com uma criança de 6 anos. Meu Deus! Falar isso com uma criança de 11 anos, a minha surpresa foi aí. O meu menino é igualzinho eu. O menino chorou, preocupado com responsabilidade, com conta. Menino de 11 anos, preocupado com conta, se eu vou ter conta para pagar, se e aí as contas aqui de casa. Eu falei, caraca, olha só, exatamente um Tiaguinho ali, gente. Com a preocupação que não precisava, querer. Nem precisava. A minha menina não. Papai, você vai ficar comigo, vai brincar, você vai ficar todo dia comigo, vai brincar de boneca. Então, para mim foi muito bom. E nesse período, é um período de você, com propósito. O que eu fiz? Eu queria estar mais perto da minha mulher, mais perto dos meus filhos, fazer coisas que no dia a dia a correria não me permite fazer. E eu coloquei diante de Deus e falei, ó, é essa a minha ideia, fazer 4 meses. Sabe o que isso foi em setembro, que eu ia começar em outubro. Sabe o que aconteceu no último dia de setembro? Último dia de setembro, a definição já estava pronta. Eu fiz 2 vendas no último dia de setembro, que é exatamente a minha conta lá de casa de 4 meses. Eu fiz 2 vendas, que deu exatamente o meu custo fixo da minha casa de 4 meses. Eu falei, tá respondido. Aí eu comecei aí. Então eu estava num período que eu estava fazendo uma casinha num sítio, eu estava fazendo algumas coisas que eu queria fazer e não tinha tempo porque o dia a dia me toma. E para minha surpresa, aquele negócio de energia que a gente vê quando a gente está muito focado na venda, de perder uma venda, ou levantar uma venda, ou achar que a gente é capaz demais para resolver tudo, que se a gente não botar dependência em Deus, a gente vê que a gente não é nada. E foi o período que eu mais ganhei dinheiro do mercado imobiliário, foi o período que eu não trabalhei. Você só ficou na dependência dele, né? Eu não ficava dando atenção, meus meninos, era olho no olho. Lá em casa, meu menino de 11 anos, na época, eu tinha 11 anos, não sabia andar de bicicleta, porque eu não tinha tempo para ficar empurrando ele de bicicleta, tal. E o que eu fiz? Comprei bicicleta para todo mundo, fui na loja, comprei bicicleta para todo mundo, minha mulher, meus meninos, todo mundo, todo dia a gente vai andar de bicicleta. E a gente fez isso por um período. Davi andou de bicicleta, Maria andou de bicicleta, e a gente ficava dando volta pelo bairro, tal. Coisas básicas que eu não fazia por causa da rotina do mercado. Porque isso me estressava. Então, para minha lição é que o sabático funciona muito bem e as pessoas têm que entender que acelerar é muito bacana, mas frear é essencial também às vezes, tá, Rosângela? Frear, refletir, se conectar. Muitas vezes a falta de relação. Talvez não estava visitando minha mãe como eu poderia visitar. Amigo que precisava de ajuda que eu não ajudava. Você falou uma coisa aí muito, muito interessante. Teve uma fase, antes de eu abrir a tela imobiliária, deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Uma fase que eu estava trabalhando muito, eu lembro que ganhando muito bem, e eu lembro que eu comprei uma BMW. Realizei o sonho de andar de BMW. E um dia eu cheguei lá no escritório, eu trabalhava ainda, não sei o que lá, e eu atendi uma cliente que ela estava vendendo, eu lembro como se fosse agora. Ela vendeu o Gold Sun e comprou uma cobertura comigo no Reserva da Praia. E ela trabalhava com plano de saúde. E eu lembro que um dia meu pai passou mal. Eu fui levá-lo no PA da Glória, de BMW. E naquele momento, eu falei, meu Deus,
os valores são invertidos, porque você vem no automático. Eu falei, eu ando de BMW e os meus pais não têm um plano de saúde. Pera, tá tudo errado, eu pensei. E eu falo que na minha profissão, uma das minhas maiores realizações foi o primeiro mês que eu paguei um plano de saúde pro meu pai e pra minha mãe. E olha que coisa pequena, né? Muito. E não é ter Mercedes, ter tido BMW, mas quando eu paguei, eu lembro que uma vez meu pai fez uma cirurgia, papai se foi tem 2 anos, meu pai operou, fez ponte safena, no Medicina Hospital. Eu lembro que eu cheguei lá, logo que acabou a cirurgia, Lucas estava comigo, ele falou, nossa, parece que eu tô até no hotel. Olha que trem bom que é isso aqui. Gente, assim, coisas que maravilhosas que a profissão me proporcionou. Não é se eu andei de BMW, não é se eu tive Mercedes, mas é o que eu proporcionei às pessoas que eu amo, sabe? Talvez ele viveu um pouco mais. Eu ouvi do meu pai que meu pai era um cara que todo dia mandava eu desistir da corretagem. Corretagem não era pra mulher, nem pra pobre, nem pra preto, o papai falava. Era a forma dele me proteger. E antes do meu pai ir embora, ele me disse, você sempre foi danada, minha filha. Eu tive esse prazer de ouvir dele, assim, né? Eu lembro que uma vez eu perguntei pra mamãe, falei, mãe, a senhora hoje, na nossa vida, né, que eu pago um plano de saúde, a gente vive uma vida mais tranquila. Algum dia a senhora achou que nós fôssemos viver essa vida, ter uma tranquilidade? Ela olhou pra mim e falou, claro, minha filha, eu sempre tive certeza disso, porque eu sei o Deus que eu creio. E eu falo que isso são os valores que eu trago. Dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. Hoje, eu trabalho com os meus 2 filhos do meu lado, nessa profissão incrível, porque eu quero que eles levem esse legado com maestria. A Tainá tem 26 anos. Eu desconheço no mercado imobiliário alguém que domine tão bem quanto ela. Mas não é sobre VGV, é sobre pessoas. É sobre uma senhora que perdeu um filho e está vendendo, mas está triste e que ela tem uma palavra de conforto. É sobre um corretor que perdeu uma venda e ficou arrasada e que ela fala, vem cá, vamos almoçar. Sobre várias coisas. Sobre o Lucas que senta com cada um e cria uma estratégia. Não adianta você querer fazer um vídeo assim. Esse público, vamos lá. É sobre a entrega deles. No dia que eu estou ruim, nos dias cinza, que eles olham para mim e falam, mãe, você é melhor do mundo. Sabe, você é a melhor corretora. O dia que o Lucas falou, mãe, por que você não vende imóvel de alto padrão? E eu, com meu bloqueio, fiquei pensando, quem que sou eu? Falei, meu filho, não sei. Ele falou, mãe, a senhora é a melhor corretora que eu já conheci na minha vida. E aquilo mudou em uma proporção, sabe, Thiago? Então, eu acho que eu quero essa profissão, eu amo essa profissão, admiro, tem muita gente boa chegando, tem muita família sendo realizada, não por ego, não só por status, mas por bondade. Eu amo quando eu recebo uma mensagem assim, eu ainda vou comprar meu imóvel com você. Você deve receber isso. E o mercado imobiliário é transformador, né? Muito. Além de transformar a vida de quem a gente está vendendo, transforma as nossas vidas. Sim. Porque, de fato, a gente, da onde a gente saiu, onde a gente está hoje, já é transformador demais. Só que as pessoas não têm esse parâmetro, as pessoas, porque hoje parece pouco, mas você sabe de onde que eu vim? Exato! Então, assim, da onde que eu vim, eu estou muito bem. Então, eu acho o mercado imobiliário transformador e transforma a vida não só do cliente, transforma a nossa vida, a qualidade de vida que a gente tem. Pode falar o que for, eu acho que é estressante, eu acho que é cansado, mas a gente tem uma qualidade de vida muito boa, a gente consegue ter tempo para fazer, quando a gente consegue organizar nossas coisas, ter tempo para ir num shopping 3 horas da tarde, fazer alguma coisinha que precisa fazer. Sim. Consigo acompanhar meus filhos na escola. Eu pego meus filhos na escola, eu deixo meus filhos na escola, eu almoço todo dia com eles. Faço todo dia? Faço. Tem as exceções? Tem. Ponto. Claro. Hoje, se a nossa conversa estender para 8 horas da noite, eu não vou buscar meus filhos hoje, minha esposa vai buscar meus filhos. Ponto. Então, mas eu sempre vejo que a nossa profissão, as pessoas também colocam a gente como um patinho feio muitas vezes. Nossa profissão é linda. Além de ser muito bem remunerada, ela é muito linda, ela é muito boa. Sonho, Você né? Tá doido, a pessoa trabalhar a vida toda e te entregar o sonho dela. Não é? Assim, acha um imóvel pra mim. Incrível. É coisa. Mas, Thiago Belo, vamos lá. Agora eu quero que você deixe uma mensagem que seja no seu coração, assim, que brote. Para quem está iniciando na profissão, né? Nós temos muitas pessoas iniciando, pelo menos eu recebo muitas mensagens, né? E eu tenho focado um pouco nisso, nos iniciantes. Tenho feito umas lives às 5 da manhã para isso. Porque tem muita gente que já sabe tudo, mas tem gente que senta para aprender.
Quando eu te chamo aqui, é porque eu quero ter o prazer de aprender com você. Eu quero que você saiba que você é um cara que eu sigo, porque eu tenho o prazer de aprender com você. Aprender com você como você conduz a sua família, os seus filhos, quando você conduz, está ali com aquele seu chapéu lá no sítio, vivendo momentos que muitas vezes o dinheiro não vai poder comprar. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí, bem bacana, para as pessoas que vão assistir, resumindo em tudo que você já passou, uma mensagem do seu coração. Ô, Rosângela, eu vou, por ser cristão, eu vou usar um pouco algumas reflexões bíblicas para falar o que eu penso. O mercado imobiliário, ele é transformador. O mercado imobiliário, quem puder entrar no mercado, eu sempre fui um entusiasta do mercado imobiliário, então todo mundo sempre quis entrar no mercado imobiliário, eu sempre falei que era bom. Vem, é bacana, mas eu também nunca falei que era só flores. E a Bíblia deixa muito claro dois propósitos nossos na Terra, que a gente é ser luz no mundo e ser sal nessa terra. Amém. Então, a gente, no mercado imobiliário, eu vejo que tem muita fraqueza nisso. E na Bíblia fala que se os seus olhos for bom, seu corpo exalar luz. Se os seus olhos for ruim, seu corpo exalar trevas. Então, isso é bíblico e eu levo para o lado profissional. Então, quando eu estou atendendo os meus clientes, e o que eu espero do mercado imobiliário? Que eu dê esse exemplo. Que você deixe esse exemplo. Que não é simplesmente um número, não é VGV, não é o carro que eu tenho, não é quanto que eu vendo, não é nada. É a pessoa que eu sou, como profissional, como ética, e eu espero isso de todo o mercado imobiliário. Quando eu tento dar alguns exemplos, eu acho que a gente precisa ser um pouco educacional, a gente que tem um pouco de mais tempo, mas infelizmente eu não sei falar muito para a internet. Então, quem sabe falar, eu fico torcendo que fale coisas mais educacionais, que não simplesmente o vazio de uma venda, o vazio de mostrar um carro. Se eu fosse dar dica para um corretor, exatamente isso, assim, seja mais verdadeiro com você mesmo. Entenda as dores do seu cliente, pratique o bem, ajude o corretor, que eu nunca neguei uma informação para um corretor. Todo corretor que me ligava pedindo ajuda para alguma coisa, pode falar o que for de mim. Mas isso eu nunca neguei, porque eu sempre quis... Isso é meu. Eu sempre quis que o mercado fosse de pessoas boas. Então, o meu desejo é que, além de ser um bom profissional, que é o beabá, que é você estudar o mercado, saber de economia, saber de estudar HP, né, saber estudar um juros composto, estudar imóvel na planta, estudar imóvel pronto, saber de documentação, isso é o básico. Isso é o básico. Para ser corretor, você precisa desse chão. O resto é coração, é ser bom. Se você for bom, vai acontecer as coisas. Então, seja bom, seja intenção boa, intenção quando você vai fazer uma parceria, intenção quando você vai atender um cliente, intenção de quando aquela construtora está dando 10 mil de premiação e eu vou vender um 2/4 hoje que não tem outro que não dá 10 mil. Não é os 10 mil, é o sonho daquele cliente, o que é melhor para ele. Não é aquele imóvel lá que fica perto da creche do filho dele, não é aquele imóvel que fica perto de onde a mãe dele pega um ônibus. Então, por que eu vou vender o outro que está longe disso tudo por causa de 10 mil reais de premiação? É muito vazio isso. Então, o que eu espero do mercado imobiliário é que a gente seja luz, que a gente dê exemplos, que os bons, que não estou falando que os bons são os antigos, não, muitos novos são bons. Tem muita gente boa. Muita gente boa. Muita. Que dê exemplo nesse sentido, dê exemplo bom. Vai ser sal nessa terra, vai ser luz nessa terra e vai seguir. Muito bom. E eu, Rosângela Barcelos, assim como o Thiago, quero dizer para você, seja iniciante, que já performe, é que pessoas não são saquinhos de dinheiro. São seres humanos, têm a sua história, têm a sua trajetória, têm as suas dores, têm os seus sonhos. Então, toda vez que você for atender, onde você for realizar esse sonho, olhe para as pessoas como pessoas, não só o quanto vai entrar no seu bolso. Mas pense como ela vai dormir, como ela vai agradecer, como ela vai lembrar de você o resto da vida. Não traga a corretagem somente para tomar vantagem. Não, essa profissão é tão linda, tão maravilhosa, que ela seja uma profissão abençoada, que você faça o bem sempre. Dê valor ao seu trabalho, receba a sua comissão com satisfação e, para isso, dê o seu melhor. Porque quando você faz o melhor, né, Thiago? O cliente te paga com amor e carinho. E agora, faltou as 2 técnicas. Vamos lá. Vamos lá. 2 técnicas que eu falei, que eu acho importantíssimo, que eu falo... Isso é um tom de brincadeira, tá, Rosângela? Peraí. Essas, ele vai fazer olhando para a câmera, vocês vão anotar. Vamos lá.
em tom de brincadeira, mas é uma verdade. Sim. Quando eu falei que é TBC, uma técnica que foi, se você botar essa técnica na sua imobiliária, que eu acho que você já aplica, funciona. O que é TBC? Tire a bunda da cadeira, vai trabalhar, vai prospectar. Então isso funciona até hoje. PPTR, sabe o que é? Pega a porra do telefone e liga, para de ficar mandando WhatsApp. Então, essas são coisas básicas que funcionam. Eu falo em tom de brincadeira, mas são técnicas Verdade. que eu aprendi lá atrás. Faça que funciona, não funciona? Totalmente. Então era isso que eu queria Esquece. falar. Então, muito obrigado pela sua presença. Eu preciso te dar um presente. Opa! Eu preciso te dar um presente. Lucas, se você puder me trazer aqui esse presente. Esse presente aqui é simples, mas eu acho que faz todo sentido da nossa conversa aqui. Esse livro eu já li ele, reli esse livro. Esse livro fala do homem mais sábio da Bíblia, que é o Salomão. E ele não fala simplesmente sobre riqueza. Ele fala sobre condução de vida. Então, se você puder ler, quando você puder, fique aí a leitura. Te agradeço. Vou ler, com certeza, com muito carinho. Vou abrir aqui para mostrar. Pode, claro. Né? Depois o pessoal vai me perguntar mesmo. Uau! Lucas já leu. Não é, Lucas? Não? Mas você tem, não leu. Gente. Olha embaixo o que ele está falando sobre sabedoria aí. Olha aí. A sabedoria da Bíblia para uma vida plena. E é isso. É isso. Faz todo sentido com a nossa conversa, né? Afinal, sucesso não tem 100% a ver com dinheiro. É isso aí. Tem com a família, com as pessoas que te amam, as pessoas que fazem questão de ter perto. E foi por isso que o meu primeiro convidado foi Thiago Belo. Que Deus te abençoe sempre. Se eu precisar, estaremos sempre aqui. Da mesma forma. Tá bom? Vamos embora. É isso. Para vocês, até a próxima. Tchau, e tchau. aguarde o próximo RB. Poxa, até errei. RB, poxa, pode. RB Podcast. Bora.